Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou ensiná-los como fazer a configuração e o cadastro das controladoras no nosso sistema FreeAxis, tudo bem? Primeiro de tudo eu vou explicar para vocês o que é setor de acesso. É um ponto fundamental para você conseguir configurar o sistema e entender como ele funciona. Então, o que é setor de acesso? Setor de acesso, ou também conhecido como locais de acesso, serve para você informar o sistema em que local a pessoa está entrando ou saindo. Então, vou estar mostrando aqui para vocês uma imagem para tentar explicar melhor o que é setor de acesso. Então, aqui nessa imagem, a gente tem duas portarias. Aqui é a portaria 1, aqui é a portaria 2, e também temos dois clubes, que é o clube 1 e o clube 2. Tá? Qual é a forma correta de se configurar isso daqui? Primeiro, você tem que entender que o setor de acesso aqui, o principal, é o condomínio inteiro, não só a portaria 1 ou portaria 2. Eu não posso fazer dois setores porque se o morador passar pela portaria 1 em uma catraca aqui, ele vai passar o cartão, vai dar a entrada, e se ele tentar sair pela portaria 2, o sistema vai checar qual é o último acesso dele nesse setor. Na hora que ele passar pela catraca aqui na saída, ele também vai dar uma entrada, porque ele está entrando por esse setor, e se você fizer aqui setor separado, o sistema vai entender que ele também está entrando nesse setor, como na realidade ele está saindo, tudo bem? Então por isso que você tem que fazer como um setor só. A não ser, digamos que você tem uma clausura aqui de pedestres. Você tem um portão que serve para entrar e sair, aí ele vai passar por esse portão, vai ter um outro portão que também vai servir para entrar e sair. Então se eu colocar os dois portões no mesmo setor de acesso, a hora que ele passar pelo primeiro portão, o sistema vai dar uma entrada. Quando ele vai passar no segundo portão, o sistema ele vai checar qual é o último acesso dele no setor. Como os dois portões estão no mesmo setor, ele vai ver que foi uma entrada, ele vai liberar uma saída, quando na verdade era para ele liberar uma entrada novamente. E para a saída a mesma coisa. Por isso que no caso de clausura, você tem que colocar dois setores. Eu sempre recomendo o primeiro portão ser o principal, no setor principal, e o segundo setor ser um outro setor auxiliar, aí, um setor adicional. Tá? Então, voltando ao nosso exemplo aqui, digamos que você tem aqui as duas portarias, então as duas portarias têm que estar no mesmo setor. E aqui a gente tem dois clubes. Como que a gente trabalharia isso daqui? Então, aqui você tem duas opções. Se os dois clubes estiverem interligados, por exemplo, eles pudessem entrar por este clube e sair por este outro clube, você poderia colocá-los no mesmo setor. Mas como aqui na imagem você pode ver que eles estão totalmente separados, você teria que criar dois setores de acesso, um para o primeiro clube e um outro para o segundo clube, porque aqui na hora que ele entrar, passar aqui para entrar, ele vai liberar a entrada, e passar, ele vai liberar a saída corretamente. Da mesma forma que se por um acaso ele passar aqui, entrar, acabar a energia, alguma coisa assim, e for passar nesse daqui, ele também vai liberar uma entrada. No sistema aqui eu já deixei cadastrado para facilitar um pouco o processo aqui, para ir adiantando. Então é aqui que um cadastro de setor de acesso que você vai estar cadastrando todos os setores que você precisa. Então naquele exemplo lá você precisaria cadastrar um principal e dois clubes. Tá? Aí você precisa ver qual é a necessidade, qual é o seu ambiente aí para você fazer a configuração dos setores de acesso. Aqui eu já estou com um cadastro de controladora já pré-configurado, então aqui eu coloquei uma descrição para ela, pode colocar qualquer descrição. Isso daqui é para facilitar, para quando
uma outra pessoa visualizar essa descrição, saber que controladora que é ela, o que ela faz, o que ela está controlando. Então aqui é a descrição, os status, ativo e inativo, qual é o tipo de comunicação dela, se é serial ou TCP/IP, então aqui no caso está TCP/IP. Tipos de dispositivo, aqui a gente tem catraca, cancela simples, duas cancelas, tourniquet, control I/O, catraca automática e personalizada. Eu vou explicar o que cada um desses aqui representa na CRM. Eu vou dar um foco maior aqui na configuração da CRM. Então, catraca aqui no sistema representa qualquer configuração de catraca na CRM. Então, seja ela catraca 1 solenoide, catraca 2 solenoides, com cofre, sem cofre, tanto faz. Vai entrar como catraca aqui no sistema. Cancela simples equivale na configuração da CRM como uma porta com 2 leitores. E duas cancelas são o equivalente na CRM a 2 portas e 2 leitores. Tourniquet equivale à mesma coisa que catraca. Control I/O é a mesma aplicação lá da CRM como Control I/O. E catraca automática, esse daqui é uma configuração particular para catracas de inox que tem a placa que controla a catraca. Que a CRM ela só manda um pulso para essa placa aí que faz todo o controle de giro da catraca. Então, na CRM você vai configurar ela como 2 portas e 2 leitores. E aqui no sistema você vai colocar como catraca automática. Porque a CRM, na verdade, ela não vai configurar os sensores de giro. Ela só vai mandar um pulso para a entrada ou um pulso para a saída. Quem vai fazer o resto do controle da catraca vai ser a própria placa da catraca. E personalizado, a gente deixou isso daqui para caso surja alguma configuração especial, alguma coisa assim, a gente já tem essa opção. Mas para a CRM ela não funciona em nada. Protocolo. Para CRM a gente vai usar o FreeCon H. Aqui tem outros protocolos, tem o Free273, que é uma outra placa que a gente está trabalhando, começando a trabalhar. FreeCBT também é uma placa que está em desenvolvimento. E aqui o FreeZK, que é para F8 e leitor facial. Então aqui vamos deixar como FreeCon H, que é o padrão para CRM. E aqui você vai colocar o tipo de leitor. Do mesmo jeito que tem os tipos de leitor lá na controladora, aqui você pode colocar também. Aqui os tipos de leitor, dependendo do tipo que você coloca, ele interfere na leitura que o software faz. Então a CRM vai mandar uma leitura limpa do jeito que ela fez lá. Aqui o leitor ele vai fazer um tratamento diferente. Então o IGA26RF aqui é para controle remoto. Quando você configura dessa forma, no sistema você só vai cadastrar os 5 últimos dígitos que foi feita a leitura do controle remoto, ignorando o Facility Code, porque é pelo Facility Code que o sistema vai saber qual é o botão que está sendo pressionado. Então, se o usuário lá ele apertar o botão 1, ele vai liberar uma entrada, botão 2 saída. Se ele apertar o terceiro botão, ou dependendo do modelo do controle remoto, ele só tem 2 botões. Se ele pressionar os 2 botões juntos, o sistema vai entender que é um acesso de pânico. Aí o IGA26 é o que equivale ao da controladora. O IGA26, 35, 44 são os que equivalem da controladora. Proximidade de senha é um leitorzinho que a gente tem o IGA, que ele tem nele mesmo, ele já faz proximidade e senha. E também tem um hardware que a gente desenvolveu que pode ser colocado no teclado matricial junto com um leitor de proximidade IGA. Então esse daqui é a proximidade de senha. MyFair é o mesmo da controladora, não muda a leitura, da clock, data clock também não. O que muda a leitura aqui é o barra 100 dígito. Então se ele fizer uma leitura, a partir do momento que o sistema recebe a leitura da controladora
e ele está configurado como barra sem dígitos, automaticamente o sistema vai ignorar o último dígito da leitura. Barras telemática, que é um padrão da telemática. E aqui, todos esses últimos aqui, ele faz a mudança da leitura também. E aqui, caso você informe que é customizado, ou seja, cada leitura ele vai ter um tipo de leitura diferente, você configura aqui como customizado, e no acionamento aí você obrigatoriamente tem que falar qual é o tipo de leitura. Agora, se você informar qualquer outro tipo de leitura aqui sem ser o customizado, no acionamento você pode deixar tipo de leitura igual ao da controladora. Então aqui é qual é o IP da controladora, aqui qual que é o servidor para qual essa controladora vai comunicar. Essa configuração aqui tem que estar igual a esta configuração aqui, ó. Tem que estar o mesmo daqui, que é na hora que você abrir o Free Control, ele vai buscar as controladoras que estão direcionadas para esse IP informado aqui. Você pode ter vários servidores rodando o Free Control. Aqui a mensagem que vai aparecer no display dela, quando ela estiver online. Quando ela estiver offline vai aparecer essa daqui. Se ela tem o displayzinho dela ali para exibir mensagem, geralmente quando cancela ou porta, ele não tem display. Se não tiver, deixa desmarcado aqui que dá uma pequena otimizada na comunicação com as controladoras. Se ela está em módulo de memória, no caso aqui da CRM, dificilmente a gente usa módulo de memória, ela trabalha mais online. E se tiver biometria, é aqui que vai fazer a configuração. No vídeo de biometria eu explico como configurar. No vídeo que eu expliquei sobre a controladora, configuração da CRM, eu disse que tem o endereço dela lá que tem que ser o mesmo código que está no sistema. Aquele endereço tem que ser o mesmo, esse código aqui que o sistema gera automático, tá? Então, a hora que eu for configurar essa controladora, o endereço dela lá, que é a primeira configuração que você faz dela, eu tenho que pôr 1, tá? Então, a próxima que eu cadastrar vai ser 2 e, consequentemente, na controladora 2 eu também tenho que ir lá e configurar o endereço dela como 2. Como vocês podem perceber, aqui ele não tem um botão para deletar, então eu não consigo deletar a controladora. O máximo que eu consigo fazer é inativar, caso eu não queira que eu utilize ela. Aí ela nem vai aparecer no Free Control, eu vou deixar ela com ativo. A parte de acionamento, dependendo do sistema, ele tem algumas particularidades, tá? Você vai perceber que no do condomínio ele tem alguns campos, que no do empresa não tem, que no do food não tem, porque cada um tem uma particularidade para funcionar. Então aqui, no cadastro de acionamento, eu vou estar mostrando o básico. Eu já fiz o cadastro aqui do leitor 1 e leitor 2. Eu vou estar mostrando aqui como que ficou o cadastro, então vou explicar aqui os campos, o que é o que. Na descrição é pro operador do sistema, se ele for fazer algum acesso, alguma coisa para ele, e até mesmo para quem estiver monitorando os acessos, para ele conseguir saber por qual leitor a pessoa está entrando e o que ele está fazendo. Aqui eu coloquei uma descrição qualquer, você pode colocar a nomenclatura que você quiser para melhor entendimento da configuração. Então aqui a gente tem a opção de controle. Em controle a gente tem controla horário, nenhum, controla horário ou pânico. Eu sempre recomendo deixar como controla horário, ele vai checar se o horário que a pessoa está passando está permitida no nível de acesso dele. Então se a pessoa for passar num horário que seja fora do que o permitido no nível de acesso dele, se tiver como nenhum, o sistema vai liberar. Se tiver como controlar horário, se ele estiver fora do horário, o sistema vai barrar. Aqui eu não vou dar um foco nessa segunda verificação. Para que serve esse registra saída? Aqui é para informar para o sistema que quando um visitante provisório for passar por esse leitor, se ele vai dar baixa na visita desse visitante ou não. Então, se no setor de acesso principal tiver um leitor só que registra a saída e outros leitores de saída
mas não tiverem marcado essa flag, o visitante tentar passar por ele, o sistema vai dar a mensagem que o leitor não permite saída, obrigando esse visitante a passar num cofre ou num ponto de acesso que ele entregue o cartão. Então aqui, como a entrada, não deixei marcado o registro a saída, só no leitor 2 que eu deixei marcado. Aqui o setor de acesso. Então, toda aquela parte que eu expliquei lá sobre setores, é aqui que vai entrar. É para o sistema saber a qual setor de acesso esse leitor pertence. Aqui tipos de acesso, aqui também varia um pouco do sistema, mas o que a gente tem aqui é a principal, para o sistema saber se esse leitor pertence a um ponto de acesso principal, tá? Para contabilizar a entrada e saída, por exemplo, de condomínio, se for empresa de uma empresa. Garagem, no caso do condomínio, se ele tiver como garagem e for um condomínio vertical, que tem controle de vagas, algumas coisas assim, se você marcar como garagem, o sistema ele vai entender que ele tem que fazer um controle de vagas. Então, lá na propriedade, você vai colocar quantas vagas aquela propriedade tem. Então, se ele passou, fez uma entrada, ele vai abater uma vaga do saldo de vagas. Se ele saiu, ele vai acrescentar uma vaga no saldo de vagas. E garagem principal é o que equivale a esses dois, que é uma entrada ou uma saída do condomínio, mas também é uma garagem que você quer que ele faça um controle de vagas. O verificador aqui é uma customização que a gente fez para o sistema fazer uma checagem se o motorista e o veículo pertencem à mesma propriedade. E outros aqui que ele não faz controle nenhum. Aqui controlador, então ele já está treinamento. Aqui que eu tinha explicado na tela anterior, que é o tipo de leitor. Como eu tinha deixado no cadastro de controladoras aqui o tipo de leitor já definido, aqui eu deixo igual a da controladora. Se lá eu tivesse deixado customizado, aí aqui obrigatoriamente eu tinha que definir qual é o tipo de leitor que ele está usando. Então aqui qual é o leitor da placa lá, qual o relé que ele vai acionar, tempo de pulso e direção que ele está fazendo o acesso. Relé e tempo de pulso, como uma controladora ela já tem isso pré-definido no firmware, isso daqui não interfere no funcionamento dela. É só interessante você deixar isso daqui configurado igual está a controladora, porque eventualmente se ela queimar alguma coisa assim, pela configuração que está no sistema você consegue já configurar ela e deixar como ela estava. Então eu sempre aconselho você deixar a mesma configuração que está na CRM, você deixar no sistema, mesmo que a CRM não utilize essa configuração, mas para uma manutenção futura você saber como ela estava configurada. E aqui é a direção de entrada, se é entrada, saída ou entrada barra saída, conhecido também como bidirecional. Então aqui eu deixei como entrada, e aqui o leitor 2 eu também já fiz a configuração, deixei como controlar horário, registra a saída. Então se um visitante provisório passar por esse leitor, ele automaticamente ele vai dar baixa na visita desse visitante. Aqui eu também configurei o leitor igual da controladora, leitor 2, relé 2, tempo de pulso 5 e direção de acesso saída. Então é basicamente isso. Aqui foi uma configuração básica aí para você já conseguir fazer sua controladora aparecer aqui no Free Control. Só vou simular aqui para vocês um erro referente à configuração aqui do servidor. Então, por exemplo, digamos que eu tenha colocado aqui que o servidor é 52 e aqui no cadastro de controladoras eu tenha colocado 54. Se eu tentar dar um ativar aqui no sistema, ele vai exibir a seguinte mensagem: não existe controladoras ativas para o servidor de retorno 192.168.1.252. Verifique a configuração do IP de retorno do servidor. Então, se aparecer essa mensagem aqui, provavelmente a configuração
aqui do Free Controle está diferente do cadastro da controladora. Posso colocar 4 aqui de volta, salvar, então, desativar, ativar. Um detalhezinho legal aqui para vocês também: sempre que fizer alguma alteração, tanto no cadastro de controladora como no cadastro de acionamento, desativa e ativa o Free Controle, isso no servidor. Então pode ver que ela já apareceu aqui para minha controladora. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!